gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vou trazer o fechamento do mês de abril aqui pro canal. No mês passado eu mudei um pouquinho o formato desse quadro, vocês receberam muito bem. Então, além de falar sobre as leituras que eu fiz no mês, eu vou falar sobre os novos livros que chegaram por aqui durante abril e também sobre algumas outras coisinhas que eu fiz por aí durante esse mês. Então, começando pelas leituras, o primeiro livro encerrado no mês já tinha aparecido aqui no mês passado, porque era a leitura que eu tava fazendo no início do mês, quando eu gravei o fechamento do mês anterior, que foi Raça, da Geraldine Brooks. Esse foi o primeiro livro que eu recebi na minha parceria com a editora Globo. Já saiu resenha, então não vou me estender, mas é um livro bastante interessante que estuda, na verdade a autora, ela teve como seu foco de pesquisa um cavalo, o Lexington, que foi um dos maiores, dos mais importantes cavalos de corrida da época de ouro do turf nos Estados Unidos. Eu não sabia que era disso que se tratava o livro, eu tampouco sabia muito sobre esse esporte. Assim, eu sei que existiram, né, existem ainda, mas teve uma época do ouro mesmo, das corridas de cavalo, e principalmente nessa época que a história se passa, a gente tem uma parte dela que se passa em 2019 e a outra ali em meados de 1800, e a Geraldine vai trazer a gente numa viagem pela época das corridas de cavalo e dos papéis das pessoas negras escravizadas na glória desse esporte, né? Obviamente elas ficavam super escondidas ali, participando diretamente dessas conquistas, mas sem colher os louros, e essa é a principal proposta da autora com a obra. É um livro bastante interessante, já saiu resenha aqui no canal. O segundo livro que eu li no mês foi rapidinho, também foi um livro recebido de editora, foi Como Se Eu Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães, que chegou aqui da Companhia das Letras. Esse livro me interessou muito porque a sinopse dele me chamava muita atenção, e eu já tinha lido um livro da Fabiane, que tem resenha aqui, que é o Apague a Luz Se For Chorar, e que eu tinha gostado bastante. Na época foi um livro que a companhia tinha disponibilizado para os parceiros pegarem no Kindle gratuitamente, e dessa vez eu recebi físico esse segundo livro dela, que vai falar sobre a história de uma moça que ela começa a trabalhar como empregada doméstica de uma família, mas acaba virando barriga de aluguel para eles, e depois acaba começando a fazer esse tipo de negócio, né? Ela tem uma espécie de agenciador ali, que é um cara que agencia moças pra fazerem barriga de aluguel. Obviamente é um livro fino, mas que vai falar muito sobre a problemática dessa questão dessas meninas em situação de extrema vulnerabilidade e pobreza, que acabam aceitando esse trabalho, que não é bem um trabalho, não é mesmo? Principalmente na forma como é conduzido aqui. Enfim, é um livro bem importante, eu diria, sobre um tema muito delicado. Eu gostei bastante de fazer a leitura, gosto da escrita da Fabiane, e a gente conversa mais sobre ele quando sair a resenha. Depois eu li Tatuagem de Pássaro, da Dunia Mihail. Esse livro foi escolhido como leitura de abril do Leia Mulheres, aqui do Rio. É uma escritora iraquiana. Eu fiquei bastante interessada com a escolha, porque eu nunca tinha lido nenhuma obra do Iraque. E aqui a gente vai ter uma história que passa muito pela invasão do fundamentalismo religioso islâmico no país. Então a gente vai acompanhar uma família que vivia em paz no alto de uma montanha, num vilarejo no Iraque, e tem o seu país de repente tomado. Eles eram da religião Yazidi aqui, que é um derivativo do cristianismo, se eu entendi direito, e de repente eles são então invadidos pelo islamismo, e o que eles fazem ali, né, o Islã entra nesse país com tudo e começa a sequestrar as mulheres, separar essas famílias, então colocar os homens em trabalhos forçados e em campos, meio que para eles virarem divulgadores da palavra do Islã, enquanto as mulheres foram sequestradas para serem vendidas para homens islâmicos, para que elas pudessem então ser purificadas por meio da transa com eles. Gente, é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito, porque grande parte dele se passa na época em que essa família vivia em paz no alto da montanha. Então a gente começa com a treta já acontecida, e aí a gente tem essa volta no tempo, que é onde vai passar grande parte do livro, que é muito, muito deliciosa de ler. É ruim porque a gente sabe onde vai dar, mas ao mesmo tempo é uma delícia de acompanhar, porque eles vivem de uma maneira tão harmônica, tão bonita, e aí, enfim, depois tudo desanda, né, do meio pro fim do livro, e a gente vai entender como que essa história vai se desenrolar. É um livro muito interessante, que rendeu também discussões muito bacanas no Leia, e falo mais sobre ele quando sair a resenha.
Depois eu tava pouco inspirada pra escolher minha próxima leitura e pedi pro meu marido escolher um livro pra mim na estante, e ele pegou Minha Casa é Onde Estou, da Igiaba Sego, essa escritora que nasceu na Itália, mas tem ascendência somali. É um livro de não ficção, e aqui ela vai falar justamente sobre o fato de ser uma italiana, mas que não pertence exatamente a esse país, e se sentir muito somali sem, mesmo antes de ter pisado na Somália. É um livro que, desde o título, né, a gente consegue entender que vai falar muito sobre pertencimento, ou principalmente sobre a dificuldade de pertencimento, né, de uma pessoa que vive, que tem essa história, né, de ser uma filha de pais imigrantes nascida no novo país e que tem essa dificuldade de se encontrar em ambos os lugares aos quais ela teoricamente pertence. É um livro bem escrito, é um livro bonito. Eu já tinha esse livro já há um tempo na minha estante, eu ganhei de presente de um de vocês, de aniversário em 2021, se eu não me engano, e que eu tava enrolando como sempre pra ler, mas que foi uma boa leitura. Infelizmente ele me acompanhou aí em dias que eu tava doente, então a gente fica com um pouco sem energia, né, mas é um livro muito bom e falo sobre ele quando sair a resenha. E a última leitura concluída no mês foi um livro que eu esperei bastante tempo pra sair, não ele especificamente, mas um novo livro dessa autora. Foi Os Corações Perdidos, da Celeste Ng. Da Celeste Ng eu li os outros dois que saíram aqui, e que são, acho que os outros dois livros que ela tem publicados mesmo, que são Tudo Que Nunca Contei e O Pequenos Incêndios por Toda Parte. Os livros da Celeste saem aqui pela editora Intrínseca, e o Pequenos Incêndios por Toda Parte ficou super famoso, né, ganhou até a série da HBO, com a Reese Witherspoon na produção e em um dos personagens principais. Eu gosto muito de Pequenos Incêndios por Toda Parte, gosto também de Tudo Que Nunca Contei, mas já tinha anos que eu tinha feito essas leituras e eu esperava muito por um novo livro da Celeste, e ele veio quando eu menos esperava, assim, pra falar a verdade, porque eu esperava sem acompanhar, eu não sabia que estava sendo escrito nem nada. Quando eu descobri esse livro já estava na pré-venda, eu comprei na pré-venda, ele morou acho que 2 meses na minha estante, e eu finalmente fiz a leitura. A Celeste Ng é uma escritora sino-americana, né, então eu acho que ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem ascendência asiática, e aqui, nas suas histórias em geral, ela vai sempre abordar um pouco da vivência de orientais, né, pessoas orientais nos Estados Unidos. E aqui a gente tem, acho que meio que o auge dessa história, porque a gente tem uma distopia em que os Estados Unidos viveu uma grande crise, que a culpa dessa crise ficou nas costas da China, e por conta disso, todas as pessoas que poderiam ter qualquer relação ou mesmo simpatizar com a China começaram a ser perseguidas no país. Aqui, né, ela sai de uma realidade. No pós-fácio desse livro ela fala: esse livro não é a nossa realidade, mas tampouco não o é, né, porque a gente sabe do preconceito que as pessoas de origem asiática sofrem nos Estados Unidos, principalmente após períodos dramáticos como o da Covid-19, que enfim, né, teve o seu primeiro caso descoberto na China, e a gente sabe que até aqui no Brasil muitas pessoas começaram a recriminar, né, discriminar, perdão, pessoas de origem asiática, falando que elas eram culpadas disso. Então aqui nesse livro a Celeste coloca essa realidade no ápice, e a gente tem uma distopia que de fato proíbe as pessoas de terem qualquer relação com a China, de defenderem esse governo ou de vivenciarem isso, e obviamente as pessoas que têm essas características físicas que se podem relacionar com o continente asiático acabam sofrendo muito mais esses efeitos. E aqui a gente tem a história de um menino que foi separado da sua mãe, que acabou, a gente não sabe como direito, mas que acabou se tornando um grande nome da revolução, por assim dizer, né, do grupo de pessoas que era contra essa nova fase do governo e tal. E eles são, ele tem um pai americano e uma mãe de origem americana, de origem asiática. E enfim, o livro vai contar a história do que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, principalmente a partir dessa família, e de uma forma bastante interessante. Eu acho que é o livro que eu menos gosto da Celeste, mas ainda assim é um livro bom. Falo mais sobre ele quando sair a resenha. Bom, então essas foram as 5 leituras concluídas nesse mês. Raça eu já havia começado em março e terminei no começo de abril. E esses foram os outros livros que eu comecei e terminei. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os livros que chegaram por aqui. Foi meu aniversário em abril, então os 2 primeiros livros que eu tenho pra mostrar foram presentes. Os 2 da mesma pessoa, minha tia. Minha tia sempre me dá livros de aniversário. E ela sempre me manda escolher, então é assim, super direto. E eles foram
As Irmãs Romanov, da Helen Laporte. No fechamento do mês passado eu falei que eu tinha assistido o musical Anastácia e a minha febre não passou, eu continuo muito obcecada pelo assunto e eu queria muito ler esse livro. Então foi um dos presentes que eu escolhi. Além disso, a Companhia das Letras disponibilizou para os parceiros um audiolivro gratuito do banco deles e esse daqui tava lá e eu peguei. Então eu vou poder conferir essa experiência de duas maneiras diferentes. Eu tenho dificuldade, tá, em só ouvir um audiolivro, então provavelmente eu vou pegar o livro e ouvir ao mesmo tempo enquanto eu leio algumas partes. Eu acho que vai ser interessante. Mas é isso, tudo ainda no campo do platônico, porque eu não sei quando eu vou fazer essa leitura, mas eu tô muito animada pra ler esse livro e pra descobrir a história, principalmente, né, dessas 4 irmãs Romanov que faziam parte da família que foi, do núcleo familiar, né, que foi dizimado aí na época da Revolução Russa. O outro livro que eu escolhi pra ganhar da minha tia foi o Uma Árvore Cresce no Brooklyn, da Betty Smith, que eu encontrei um dia na livraria despretensiosamente e depois eu fui descobrir que ele era um grande clássico. E eu não me lembro do que ele fala, só lembro que eu tô curiosa pra ler, que eu achei que era uma boa oportunidade, porque ele já tava aí há alguns meses na minha lista de desejos. Bom, então esses foram os presentes que eu ganhei no mês, e agora eu vou mostrar os livros que chegaram aqui de editora. Eu não comprei nenhum livro esse mês, então não tenho nenhuma compra pra mostrar. E eu recebi muitos livros da Companhia das Letras, esse mês, se eu não me engano, foram 6, e foram eles: o último que chegou aqui foi Matias na Cidade, do Alexandre Vidal Porto. É uma literatura brasileira contemporânea, mas esse livro aqui tá na 2ª edição. Então ele já tem aí alguns aninhos. Eu não conhecia, mas eu sei que foi uma nova edição que saiu agora pela companhia. E, enfim, eu acabei de receber, né? Chegou aqui ontem, anteontem, não sei. E eu ainda também não sei do que se trata. Os outros livros foram Chuva de Papel, da Marta Batalha. É o 3º romance dela. Eu gosto dos outros 2, que são A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que ganhou até filme. E alguma coisa com Nunca Houve um Castelo? Eu acho que é esse o título do outro. Tem resenha aqui no canal, eu gosto das obras da Marta Batalha, e eu fiquei bem curiosa quando eu vi que ela estava lançando um livro novo, esse Chuva de Papel, e não devo demorar muito para fazer essa leitura. Os outros livros enviados pela companhia chegaram todos juntos, num pacote só, e eu falei, que é isso, gente? É Natal, embora tenha chegado aqui na Sexta-feira Santa. E eles são Como Organizar uma Biblioteca, do Roberto Calasso. É um livro de não ficção. Eu achei muito bonitinho, ó, ele é pequenininho, ele é do tamanho da minha mão e ele tem as bordas arredondadas, enfim. Achei um livro muito fofo e quem sabe eu leia e aprenda a organizar minha própria biblioteca, né? E aí chegou A Invasão do Povo do Espírito, do Juan Pablo Villa-Lobos. Eu só li um livro do Juan Pablo Villa-Lobos, eu acho que tem resenha aqui no canal, já tem aí muitos anos que eu li, e eu gostei. Festa no Covil é o título. Eu gostei bastante quando eu li, mas eu nunca tinha procurado, assim, por outra obra do autor. Eu sei que ele já tem vários outros livros, inclusive publicados pela companhia, mas que nunca me interessaram tanto, mas chegou esse aqui, então quem sabe aí eu faço essa leitura. Já falei também que um dos motivos de eu mostrar por aqui no vídeo de fechamento os livros que eu ganhei, que eu recebi de editoras no mês, é pra vocês sinalizarem se tem algum que vocês querem ver rapidamente por aqui, pra me empolgarem pra fazer a leitura, tá? E aí os outros livros, né, continuando os recebidos da companhia, Triste Não É o Certo a Palavra, do Gabriel Abreu, que eu também não sei direito do que se trata. Um diário, centenas de fotografias e 68 cartas. Isso é tudo que G tem de sua mãe, além das lembranças de um passado em comum. É um romance de estreia, que pelo jeito fala da relação de um filho com uma mãe com quem ele não conviveu muito. Deve ser dolorido, deve ser bom, eu adoro livro sofrido. Aí recebi A Segunda Morte, do Roberto Tadei, que é... um homem deixa misteriosamente sua vida pregressa rumo a uma comunidade litorânea. A segunda morte traz uma singular descrição da velhice e do encontro humano com a morte. Então, um livro aí que fala sobre velhice. Esses dias eu vi a Mel do Literatura falando, né, sobre isso, sobre livros que falam sobre velhice, indicando alguns e tal. Então, parece que esse aqui entra aí nessa história. E aí é isso, gente. Eu achei que tinha mais um aqui, mas me perdi. São esses os livros recebidos no mês. Foi bastante coisa, né? Embora tenha sido de uma fonte só. E eu tô bem animada pra ler alguns deles. Sinalizem aqui se tem algum que vocês querem que eu dê prioridade. E aí, então, essa foi a minha vida literária do mês, né? Livros lidos, livros ganhados de presente, livros recebidos. Me segurei firme, né? Vocês viram que eu não comprei nenhum. E o que mais eu fiz nesse mês, né? Esse mês eu finalmente comecei a assistir The White Lotus, que é uma série que
todo mundo fala dessa série, né? Eu sei que quando teve a segunda temporada, o Twitter parou e só se falava disso no Twitter. Eu sei que a segunda temporada e a primeira não tem uma ligação exata, eu não sei nem se passa no mesmo resort, porque eu sei que são outros personagens, outros atores, enfim. Mas pra quem ainda não conhece, White Lotus é uma história que se passa num resort de luxo no Havaí, e vai falar um pouco sobre a problemática dos resorts de luxo que interferem muito na vida local. E servem basicamente para milionários tirarem suas férias. E aí a gente vai ter um monte de personagem insuportável hospedado nesse hotel. Eu até agora não decidi quem que eu odeio mais. E são só 6 episódios, eu terminei o 5º ontem. Eu tô assistindo com meu marido e assim, eu não sei onde vai chegar. A gente sabe desde o primeiro capítulo que houve um assassinato, só que até agora, no final do 5º episódio, a gente teve pouquíssimos indícios do que pode ser isso. Eu confesso que eu esperava um pouco mais da evolução desse mistério. O livro até agora foi basicamente sobre essas pessoas insuportáveis vivendo e seus dramas pessoais muitas vezes ridículos. E não sei, eu espero que o último capítulo mude tudo, assim, e traga realmente uma condução que faça sentido pra esse assassinato. Assim, eu achei interessante assistir a série, mas ela não me empolgou no nível que eu vejo as pessoas falando. Mesmo assim, eu tô curiosa pra segunda temporada, porque tem esqueci o nome da atriz. Mas é a menina que faz a April Ludgate em Parks and Recreation, e todo mundo fala que ela tá incrível na série, e ela já era incrível em Parks and Recreation. Então, assim, vou dizer que eu tô muito curiosa pra assistir a segunda temporada só por causa dela, mas a primeira não me empolgou tanto assim, embora eu tenha gostado um pouco. Enfim, gosto da temática, acho que talvez ela pudesse ter sido muito melhor aproveitada, mas pode ser que tudo mude quando eu assistir ao último episódio, vamos ver, ainda não sei. Além de The White Lotus, eu voltei a assistir Friends depois de 1 milhão de anos. Friends sempre foi minha série comfort, assim, eu tinha todos os DVDs das temporadas e eu tava constantemente assistindo, eu terminava de assistir e começava de novo. E já tinha muito tempo que eu não fazia isso. A última vez que eu tinha assistido completamente foi logo no início do meu namoro, porque Gabriel nunca tinha visto e a gente começou a assistir juntos, né? Eu quis apresentar pra ele e ele me apresentou How I Met Your Mother na época. E aí depois disso eu nunca mais tinha visto Friends. E daí até ele deu a ideia, tipo, tá na hora da gente assistir Friends de novo. E aí a gente começou a assistir de novo. E aí eu vou dizer que eu tô um pouquinho triste, porque a gente começou a assistir pela HBO. E aí eu fui pesquisar, porque eu tava sentindo falta de cenas. Porque assim, gente, eu assisti 1 milhão de vezes. Eu tenho episódio de core salteado, né? Então eu conheço a série. E aí eu vi, não, tá faltando uma cena, faltou uma fala, coisas pequenas, mas que eu conseguia dar falta. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que os DVDs, né, que eu tinha em casa, que acho que estão ainda na casa da minha mãe, eles eram versões maiores dos episódios que passavam na TV. Então ele tinha cenas exclusivas que eram cortadas na TV para que se adequasse ao tamanho que o episódio precisava ter, com propaganda e tudo. E essas cenas, elas foram recolocadas nos episódios quando eles foram produzir os DVDs. Enfim, e o que a gente tem na HBO são as cenas do jeito que elas eram na televisão. Então eu tô me sentindo órfã de várias cenas, porque eles tiravam, em geral, cenas que não faziam tanta diferença na história, mas que eram muito engraçadas. E aí, enfim, eu tô assistindo e eu tô amando reencontrar essa... Eu amo Friends, assim, é uma série que envelheceu mal, né, como quase tudo do início da década de 90. Então tem muita piada machista, tem muita coisa ali que você olha e é problemático, mas assim, eu dou a colher de chá, porque foi feito no início da década de 90, sabe? Então pra época eu acho que ele tá super ok e eu adoro, continua sendo comfort pra mim, são aquelas mesmas piadas de sempre e eu grito de rir com elas. Enfim, então essa é outra coisa que eu voltei a fazer agora no mês de abril. Acho que ontem a gente terminou ou assistiu o penúltimo episódio da primeira temporada. Eu acho que foi o último, não tenho certeza. E aí tenho aí mais 9 temporadas pela frente. Reparando, infelizmente, em cenas que perdi. Tô pensando assim em ser os próprios incas e pegar meus DVDs e começar a assistir com DVD. Eu descobri que o PlayStation aqui de casa roda mídia física, então quem sabe eu não acabe assistindo esses episódios em DVD só pra poder ter todas as minhas cenas. Mas enfim, já falei demais. A última coisa que eu queria falar sobre esse mês é que infelizmente eu fiquei doente esse mês, no feriado de 21 de abril, que era uma sexta-feira. Eu acordei na sexta-feira doente, depois de ter ido dormir muito bem na quinta-feira.
E assim passei o feriado inteiro. Domingo eu ainda estava com febre. E aí eu fui ao hospital e eu descobri não, né? Na verdade quase que eu contei pro médico: olha, eu estou com sinusite, me passa um antibiótico, porque eu estava encatarrada com dor no rosto e eu já tive sinusite recorrente, então eu sei como é. E aí é isso, tô tomando antibiótico, já estou bem depois de 3, 4 dias com febre o tempo inteiro, eu estou bem, agora já passou quase 10 dias disso, já tô acabando o antibiótico. Mas foi um saco, passei o feriado inteiro deitada de molho, depois fiquei até com dor na costela de tanto que eu fiquei deitada. E aí eu tentava ler, mas me dava dor de cabeça e eu dormia, então foi um saco. Mas teve isso aí no mês, vale comentar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham chegado até aqui, porque eu falei demais nesse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros que eu citei, se ficaram interessados, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!